Recebemos aqui no estúdio o Dr. Epaminondas da Costa, que é promotor de Infância e Juventude. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E também o Dr. André Carneiro, que é advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Boa noite, Dr. André. Boa noite. Gostaria de começar primeiro, Dr. André, explicando para a gente essa lei da aprendizagem. O que representa para o direito trabalhista? Primeiramente queria cumprimentar também o Dr. Epaminondas aqui, agradecer o convite. É um prazer aqui a gente vir tratar de um tema de tamanha relevância para o âmbito da nossa sociedade. O contrato de trabalho do aprendiz, o contrato de aprendizagem, como já mencionado aqui hoje, ele é advindo de uma legislação que é dos anos 2000, depois foi melhor regulamentado em 2005, e ele busca proporcionar e facilitar a integração do aprendiz no mercado de trabalho. Apesar de ser popularmente conhecida como a lei do menor aprendiz, na verdade a legislação da aprendizagem ela abarca os trabalhadores e aprendizes de 14 anos até 24 anos de idade. Então é uma forma de proporcionar àquele adolescente e aquele jovem que busca uma ferramenta, uma forma de se capacitar e se integrar no mercado de trabalho, angariar competências que permitam a ele se fixar no mercado de trabalho e principalmente começar a gerar um currículo que leve as empresas a querer contratar esse funcionário futuramente. A lei da aprendizagem é uma modalidade de contrato de trabalho especial. Todas as empresas são obrigadas, como regra, a contratar uma cota mínima de 5% até 15% dos trabalhadores na modalidade de aprendizagem. Excluídas aqui as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Para essas empresas, essa contratação é facultativa. Para melhor esclarecer, as microempresas são aquelas que têm faturamento bruto até R$360 mil ao ano, e as empresas de pequeno porte são aquelas que têm faturamento bruto anual de 360 mil até R$4.800.000 ano. Então, excluídas essas empresas que têm contratação facultativa, toda empresa que tiver um faturamento superior a isso e que tenha mais do que 7 funcionários, ela vai ter que fazer essa contratação de um aprendiz. Certo? Muito bom. E, doutor Epaminondas, podemos dizer que é uma ferramenta, a lei da aprendizagem, uma ferramenta para coibir justamente a questão do trabalho ilegal de menores? Sim, é um instrumento importantíssimo para o combate à exploração do trabalho infantil, tanto é que, em razão deste fato, no mês de junho, agora, no dia 14 de junho, o Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, que fiscaliza, que acompanha toda a atividade dos promotores, procuradores da República, os membros do Ministério Público brasileiro, editou uma recomendação, que é a Recomendação 70, propugnando, orientando que promotores, membros do Ministério Público Estadual, notadamente promotores de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, instaurem procedimentos ou desenvolvam as ações em conjunto, ações interinstitucionais, com vistas a priorizar, sobretudo, a contratação por meio de contrato de aprendizagem de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, em situação de acolhimento institucional, ou seja, aqueles jovens que se encontram nos antigos orfanatos, e, mais ainda, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, seja medidas de meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, seja aqueles que estejam internados cumprindo medida de internação. Dada a importância deste tema, principalmente para a inserção dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Então, é uma ferramenta importantíssima, é um instrumento importantíssimo de combate à exploração do trabalho infantil. E existem dados estatísticos que demonstram efetivamente que aqueles adolescentes
eles são encaminhados por meio de contrato de aprendizagem, eles saem da informalidade, eles saem dessa atividade em que eles se submetem à exploração da sua atividade e passam a ser fonte de renda, inclusive para a família, para muitas famílias em situação de pobreza, mas com seus direitos trabalhistas garantidos, direitos previdenciários, embora de uma forma mitigada. Não é? Mas pelo menos com o respaldo da lei. Né? Respaldo da lei, com conta em banco, no ambiente seguro, sim, no ambiente que há acompanhamento, que há fiscalização por parte das empresas formadoras de mão de obra e, mais ainda, é um direito que todo adolescente, já que nós estamos falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o direito à formação técnico-profissional. Excelente. Olha só, agora vamos ver uma avaliação do presidente da CIUB, que é a Associação Comercial Industrial de Uberlândia. Ele fala sobre esse assunto. Quem esteve com o Paulo Homes foi a repórter Ana Luísa Costa. Veja. Olá, Patrícia. Continuando a discussão aí no estúdio, agora eu falo com o Paulo, que é representante da CIUB, e ele vai falar um pouquinho sobre a importância e os desafios para as empresas manter a lei dos jovens aprendizes. Paulo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre a importância desses jovens aprendizes para as empresas. Primeiramente, vamos falar da importância do jovem aprendiz para o Brasil. Então, a preocupação que o legislador teve, né, de fazer com que nós abríssemos uma condição de trabalho e, portanto, de aprendizado, acho que foi muito feliz. O que nós precisamos agora é discutir como fazer a fim de que possa viabilizar o projeto, tanto para as empresas, quanto para o jovem e também para o Estado. Então, primeiro é uma feliz ideia, já quero começar dizendo assim, agora nós precisamos fazer a organização dessa ideia, fazer com que beneficie o menor e não o prejudique. Todos nós um dia tivemos o nosso primeiro emprego e tivemos a oportunidade, então queremos oportunizar. Porém, existem alguns desafios. Por exemplo, existem algumas categorias de empresas que têm 1.500 pessoas trabalhando, sendo que 1.400 ou 1.450 delas estão na rua ou num ambiente hostil, dentro de uma indústria de produtos químicos, por exemplo. E o jovem aprendiz não pode conviver com esse ambiente insalubre. Então, como fazer? Ela teria que ter aí 70, 80 jovens aprendizes e ela só tem 50 no lugar onde ela possa colocar o jovem aprendiz. Então, esse desafio tem que ser enfrentado. Tratar os desiguais de forma desigual. Aí sim, os iguais poderiam ser tratados de forma igual. Então, a legislação teria que prever condições diferentes para empresas, por exemplo, que não teria condição de abrigar tantas pessoas assim. Sim, e qual é a dificuldade agora, e pensando também maneiras de resolver estes impasses? Não, um dos impasses também é o custo disso. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem simples matematicamente. Um jovem custaria, por exemplo, para a empresa R$ 1.500, sendo que desses R$ 1.500, que é um custo para a empresa, R$ 500 vai para o bolso do jovem aprendiz, mais ou menos que um terço, que seria R$ 500, vai para a instituição que o contrata e o prepara para esse momento, e R$ 500 de tributo. Acho que nós teríamos que fazer isso a várias mãos. Ou seja, a empresa poderia ter, por exemplo, uma isenção de tributo, seja ele qual for, nesse caso poderia ser um tributo federal, e o Estado contribuir com isso, sendo que a responsabilidade de dar a oportunidade para o jovem, para o menor aprendiz, é de toda a sociedade. Não pode recair tão somente nos ombros da empresa e do empresário. Certinho, Paulo, muito obrigado pelas suas considerações. Eu volto com você aí no estúdio, Patrícia. O Paulo Homes levantou alguns questionamentos que nós vamos trazer aqui para o estúdio, para que os nossos entrevistados também possam falar sobre isso. Dentre vários pontos levantados, vamos falar então primeiro, doutor André, sobre os direitos assegurados ao menor aprendiz ou jovem aprendiz. Tá. O aprendiz, ele tem garantido pela legislação que a carteira de trabalho dele seja anotada. Ele tem garantido também, como um empregado normal, né, de categoria comum, ele tem garantido o recolhimento do FGTS, com uma diferença: ao invés de ser a alíquota de 8%, o empregador recolhe a alíquota de apenas 2%. Ele vai ter garantido o salário hora mínimo, né? Então ele tem que respeitar, o empregador vai ter que respeitar o salário mínimo hora ali, na hora de remunerar o jovem aprendiz. Ele vai ter direito às férias,
Inclusive, é importante pontuar que as férias do aprendiz devem ser compatíveis com as férias do período escolar ou do curso que ele está realizando. Se a empresa adota a modalidade de férias coletivas no fim do ano e esse período não for compatível com o período de férias escolares, vai ser considerado como licença remunerada. Ele tem direito a 13º. O que ele diferencia aqui do empregado por contratação regular e padrão? Por se tratar de um contrato de trabalho especial, com prazo determinado de apenas 2 anos, ele não vai ter direito a um aviso prévio, como regra geral, porque ocorre ao fim dos 2 anos uma extinção natural do contrato, e também não vai ocorrer também, em regra, o recolhimento da multa fundiária, dos 50% que são feitos normalmente de FGTS, né? Os 40% que são normalmente destinados ao empregado. Nesse caso, por se tratar de uma extinção normal do contrato e não uma extinção antecipada, também não terá esse recolhimento dessa multa. Entendi. E, doutora Epaminondas, sobre a questão da cota, né, mínima de 5 até 15% dos profissionais do quadro serem dentro da lei da aprendizagem. Há questionamentos também de ser uma cota alta, de ser atingida. Como que a gente pode também entender esse lado do empresariado? De qualquer maneira, é uma questão legal. O critério objetivo é uma opção do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Enquanto não houver essa alteração, na verdade, essa é a regra objetiva. A questão que foi levantada na primeira matéria, que é muito relevante, é a questão que você tem as empresas, as entidades formadoras, que elas formam que elas oferecem essa formação técnico-profissional, mas essa formação ela precisa ser complementada com atividade prática. Atividade prática do ponto de vista de você exercitar na prática aquilo que você aprendeu na teoria e também a remuneração. E você receber a remuneração. Então, o que acontece? O grande desafio é que a entidade forma um número, às vezes, alto de aprendizes, mas, ao mesmo tempo, essas vagas não são garantidas, porque nem todas as empresas têm cumprido a cota mínima. Então, por essa razão, recentemente, o Ministério Público Estadual, e eu participei ativamente da audiência, nós temos um procedimento instaurado em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, tivemos a audiência pública dia 10 de julho, aqui em Uberlândia, no auditório da UAB, em que várias empresas foram convidadas, empresários, e no primeiro momento o nosso trabalho é de sensibilização para que as empresas que não estão cumprindo na região, que elas cumprem essa cota, pelo menos a cota mínima espontaneamente. No segundo momento, se houver necessidade, com certeza o Ministério Público do Trabalho, que a função é do Ministério Público do Trabalho, vai adotar as providências legais para que essas cotas mínimas sejam cumpridas efetivamente pelas empresas. Isso é muito importante porque, a partir do cumprimento da cota mínima por todas as empresas que são obrigadas por lei, as entidades formadoras hoje, que estão encarregadas da formação técnico-profissional, elas vão ter para onde encaminhar os jovens e eles vão ter a sua autoestima ainda mais valorizada, ter um espaço muito maior para a manifestação da sua autoestima, além de muitos deles serem fonte de renda hoje para as famílias. Nós temos no Ministério Público Estadual aprendizes, que hoje são fonte de renda para a família. Perfeito. Eu sei que o nosso tempo está quase chegando ao fim do jornal, ainda tem matéria para a gente soltar, mas, doutor André, então, essa questão das cotas também é importante salientar que o cálculo dessas cotas, ele se faz de uma forma para que não também influencie a modalidade de trabalho dentro daquela empresa. Explica para a gente de uma forma, talvez assim, bem didática, como que é feito esse cálculo, né, de cotas. Tá. A apuração dessa cota mínima de 5% e máxima de 15% é feita computando todos os empregados que integram aquela empresa, que deve fazer a contratação dos aprendizes, excluídos desse cálculo aqueles empregados da empresa que exercem cargo de gestão e gerência, aqueles empregados que exercem uma função que depende de um curso técnico profissionalizante ou de um ensino superior, como, por exemplo, um advogado, um médico da empresa, também não vai integrar esse cálculo. Exclui também do cálculo os próprios outros aprendizes que já integram o quadro daquela empresa.
e também os demais colaboradores que exercem ali, estão exercendo um contrato temporário. Então, retiram-se esses empregados do cálculo e aí procede-se a um cálculo que a empresa quer fazer de 5% até 15%. Se o número der uma fração, por exemplo, fez um cálculo e deu 1,3, vai equivaler à contratação de 2 aprendizes, porque a fração equivale à contratação de 1. Então, todo número cheio é 1 e toda fração equivale à contratação de mais um aprendiz. Mas é uma lei, então, que a gente entende que tem várias normas que também assiste e entende o lado do empresariado para que seja justo, né, Isso, para todos. exato. E acaba contribuindo, né, de uma forma social muito importante para que a gente possa inserir esses jovens no mercado até porque de o trabalho. espírito da lei é exatamente que as empresas, elas exercitam a sua função social, a função social da propriedade que está na Constituição Federal, que elas contribuam para a erradicação da pobreza no país. É isso mesmo. Bom, nosso assunto é muito interessante, mas agora é hora da gente saber como fica a previsão do tempo para Uberlândia. E o JU hoje falou sobre os avanços e desafios da lei da aprendizagem. E eu agradeço muito a participação do Dr. Epaminondas Costa. Muito obrigada, viu? Obrigado também você pelo convite. Obrigado, doutor André, por participarmos aqui juntos. Isso também, doutor André Carneiro, pelas informações e por todo o conteúdo hoje compartilhado com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço o convite, agradeço a presença do Dr. Epaminondas aqui. Foi um prazer tratar desse tema, que eu apenas registro aqui no final, que é um tema de extrema relevância para a sociedade, porque a contratação da aprendizagem, além da função que desempenha do combate ao trabalho irregular, também ajuda e auxilia a trazer de volta os jovens à escola. E a gente ainda tem um caminho a avançar, apesar de Minas ter em média 90 mil vagas para aprendizagem, a gente tem preenchidas em torno apenas de 38 mil, mas nós estamos caminhando e vamos evoluindo aí cada dia mais para alcançar a meta que a legislação impõe. Muito obrigado. Com certeza. Nós agradecemos a sua participação e o JU de hoje fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.